Povo sem voz e sem letra é o tema deste vídeo. Eu sou Reginaldo Pessoa e já peço o seu like. E se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. E eu te convido a você me acompanhar até o final. Vamos lá? Hoje iremos comentar sobre a PL 2630, mais conhecida como Lei das Fake News ou Lei da Censura. Esta lei, que está sendo tramitada no Senado para ser aprovada ou reprovada agora na terça-feira, precisa de um debate para que nós possamos entender que nesses dias estamos incorrendo num grande risco para a nossa liberdade de expressão. E esta lei, ela vem em cima dessa liberdade de expressão. A minha opinião está sendo atingida, a opinião do povo brasileiro está sendo atingida. Para se cadastrar numa rede social, o usuário vai precisar apresentar, olha só, CPF, RG, comprovante de residência, isto é apenas o começo. Parece uma coisa normal. Isso vai criar algum problema? Aparentemente não. Mas isso é apenas um pano de fundo por trás de tudo isso aí. Esta lei das fake news, ela vem trazendo grande polêmica. A maioria dos senadores não querem, estão fazendo pressão para não aprovarem. Porém, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele disse que vai ser uma aprovação histórica. Sim, vai ser uma aprovação histórica, porque o nosso país é um país que eu ainda posso expressar a minha opinião livremente. E depois dessa lei, com certeza, alguma coisa vai acontecer que nós não poderemos expressar a nossa opinião, né? Desinformação é o tema dessa lei. Mas o que é desinformação para esta lei? Para esta lei, tudo que eu disser contrário ao que é anunciado na grande mídia, aí é uma desinformação. A grande mídia, a Globo, o UOL, a Band, toda essa mídia que está manipulando. A Band, por exemplo, já pertence a um conglomerado chinês, né? Então, tudo que eu disser contrário à grande mídia, a minha opinião será uma opinião divergente. E a opinião divergente será tratada como desinformação. E o que é informação ou opinião divergente? Opinião divergente é tudo que a minha opinião vai contrário à opinião de outro. Na democracia, eu posso ter liberdade de expressão. A minha opinião, obrigatoriamente, não precisa ser igual à opinião de outro. Eu posso discordar da opinião de outro. Eu não posso agredir, atingir essa pessoa que tem uma opinião diferente da minha. Então, eu levantar uma faixa, como o camarada, os caras fizeram aí nas manifestações que teve, né? Então, levantar faixa lá pedindo o fechamento do Congresso é a opinião dele. Levantar uma faixa pedindo a volta do AI-5 é uma opinião dele. Eu não creio que ninguém em sã consciência vai desejar a ditadura. Eu não creio que ninguém em sã consciência vai desejar que esse país deixe de ser um país livre, democrático e passe a ser um país comunista, por exemplo, como alguns partidos que aí tem, estão fazendo isso por trás da mídia, para que a mídia propague a desinformação. Eles sim estão propagando a desinformação. As manifestações que rasgaram bandeira são manifestações democráticas. As manifestações que tiveram algum tipo de vandalismo foram consideradas manifestações democráticas. Agora, levantar uma faixa lá e pedir fora fulano de tal, fora cicrano, aí são manifestações antidemocráticas. Naquela operação da Polícia Civil, ali no dia 21, ali na região de Aniqueira, ali em Goiás,
com aquele todo o aparato. 40 agentes da polícia foram lá, todo aparelhado, como se fosse uma coisa cinematográfica, digno de um filme cinematográfico. Fizeram uma operação, chegaram lá e encontraram o quê? Uma faca de cozinha sem ponta, algumas camisetas, alguns cartazes, panfletos, né? Alguns cartazes contrários à opinião, expressando a opinião de um grupo, e alguns fogos de artifício, grupo extremista. Extremismo no Brasil hoje não é aqueles grupos que entram, destroem, explodem, matam, assassinam, decapitam. Isso não é extremismo. Extremismo é você reivindicar. Porque o crime, ele só é considerado crime depois de praticado, depois de executado. Antes de fazer o crime não existe o crime. Há uma suposição, um suposto crime. Certo que hoje, por causa do inquérito das fake news, já há o 8º preso, que é o último agora, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele também foi recolhido pela Polícia Federal, também decretado a sua prisão pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal tem interferido e entrado, tem exercido ultimamente o poder de polícia, o poder de investigar, né? E ele vai exercer também o poder de julgar e o poder de condenar. Como vítima, ele vai exercer o poder de polícia, julgar e condenar. Dificilmente uma vítima vai absorver o agressor, como assim queira. Nesse caso, há uma prerrogativa que é exclusivamente do Ministério Público, foi deixado de lado. Esse inquérito, em 2017, ele foi arquivado pela então, na época, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Mas o Supremo Tribunal Federal resolveu continuar com esse inquérito. O andamento que tem se dado é isso, tem interferido, tem quebrado sigilos de deputados, senadores. A população brasileira tem acompanhado, atenta, mas tem também percebido que a sua liberdade de expressão está sendo execrada, está sendo jogada. Olha, quando a política entra em um tribunal, a justiça pula pela janela. Quando a política entra no tribunal, a justiça sai correndo, ela pula a janela e vai embora, porque as duas são incompatíveis de estarem no mesmo espaço. E quando o autoritarismo entra também em algum tribunal ou em algum poder, a democracia se esconde no esgoto. Quando o autoritarismo, vou repetir, quando o autoritarismo entra em algum poder, quando o autoritarismo entra em algum poder judiciário ou executivo, a democracia se esconde no esgoto. É isso que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. A liberdade de expressão corre esse grande risco. Mas há um jeito da população, povo, intervir nisso aí sim, porque o Senado Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele é o único responsável para dar andamento neste processo de impeachment e os senadores devem ser pressionados. Eu vou deixar aqui o telefone do Senado Federal, que você poderá entrar em contato e conversar com o senador que você elegeu. E também deixar o site para que você possa enviar e-mail de uma maneira interferir, para que essa aberração não venha a ser aprovada no Congresso. Isto ir adiante, nós não poderemos reunir na praça para reivindicar alguma coisa. Nós não poderemos em breve. As eleições, elas vão ser sufragiadas, porque o povo não vai poder se reunir nas praças, não vão poder expressar a sua livre expressão dentro dos templos religiosos e algo mais. Esse pano de fundo que aí está, é que tem que ser debatido e a massa popular brasileira, o povo,
para que não ficar sem voz e sem letra, porque senão brevemente nós não poderemos expressar nossa opinião, que é livre por enquanto. Mas para continuar livre, devemos fazer valer o nosso direito de reivindicar através dos canais legais. Valer o nosso direito de mídia continua desinformando. E essa lei das fake news, eles é que fazem as fake news e querem que agora nós perdemos o valor, porque tudo que está sendo perseguido é a moralidade. Ser conservador hoje é um grande risco, né? E o que é ser conservador? Ser conservador é defender a família, ter o sentimento patriota, defender a pátria e ter a sua livre ação democrática. Sem democracia plena, não existe Estado democrático de direito. Com autoritarismo e com ditadura, não existe Estado de direito nenhum. A ditadura não permite Estado de direito nenhum. E esse autoritarismo, essa ditadura, esta censura, que é o caminho, é os olhos da ditadura. Censura é os olhos da ditadura. O Brasil é um país livre e democrático. Por enquanto, povo, vamos continuar livre e democrático? Não deixemos que a nossa voz seja colocada uma fita no nosso lar para que nós não possamos falar a nossa opinião e nem colocarmos na letra o nosso desejo popular. Eu te agradeço. Compartilhe este vídeo e até o próximo. Deus te abençoe.